Audiolivros apresenta. Título: A Última Sessão de Cinema. Autor: Larry McMurtry. Capítulo 16. Durante todo o dia os meninos se alternavam, um conduzindo o outro dormindo, e já tarde da noite estavam no vale, dirigindo entre os verdes laranjais. Foi incrível como o mundo ficou diferente, uma vez que as planícies foram deixadas para trás. No vale havia até palmeiras. O céu estava violeta e o crepúsculo durou até quase Matamoros. A cada poucos quilômetros eles passavam por mantimentos à beira da estrada, iluminados por lâmpadas amarelas e lotados de mesas cheias de milho e abóbora, repolho e tomate. "Este é um lugar maluco", disse Duane. "Quem você acha que come toda aquela abóbora?" Eles seguiram direto por Brownsville e pagaram 20 centavos a um pedágio gordo e entediado para que pudessem atravessar a ponte. Abaixo deles estava o Rio Grande, um rio sobre o qual ouviram falar durante toda a vida. Suas águas eram quase todas escuras, tocadas apenas aqui e ali pelas luzes amarelas da ponte. Vários garotos mexicanos com camisas esfarrapadas estavam sentados em uma das grades de proteção, cuspindo na água e conversando entre si. A poucos quarteirões da ponte, chegaram a um semáforo num poste, com 4 ou 5 meninos agachados perto dele. Aparentemente, alguém bateu no poste de luz porque ele estava inclinado para a rua num ângulo de 45 graus. Assim que Somni parou, um dos meninos saiu correndo e pulou levemente no estribo. "Garota", ele disse. "Boyston. Filme sujo." "Bem, eu acho", disse Somni. "Eu acho", disse Somni. "Acho que foi para isso que viemos." O menino rapidamente entrou no táxi e começou a tagarelar instruções em Tex-Mex. Somni o seguiu o melhor que pôde. Eles logo deixaram o boulevard e entraram em algumas das ruas mais estreitas que os meninos já tinham visto. Crianças descalças, gatos e cachorros brincavam na rua, noite ou não, e se afastavam para pegar a picape com muita relutância. Um cheiro de cebola parecia impregnar toda a cidade, e as ruas seguiam em todas as direções. Havia muitos cruzamentos, mas nenhum sinal de parada. Aparentemente o direito de passagem pertencia ao motorista mais corajoso. Somni continuava parando nos cruzamentos, mas isso era uma inversão do costume local. A maioria dos motoristas buzinava e acelerava, na esperança de passar antes que alguém pudesse atropelá-los. O México era mais diferente de Thalia do que qualquer um dos meninos teria acreditado. O número de pessoas que circulavam à noite era incrível para eles. Em Thalia, 3 ou 4 rapazes na praça do tribunal constituíam uma multidão animada, mas as ruas de Matamoros fervilhavam de gente. Grupos de homens permaneciam no que, em Thalia, seriam calçadas, crianças corriam na poeira e velhos sentavam-se contra edifícios. O guia deles finalmente ordenou que parassem em frente a uma protuberância escura que aparentemente era algum tipo de habitação. "Isto não pode ser um bordel", disse Duane. "Não é grande o suficiente para ter uma prostituta." Sem saber mais o que fazer, saíram e seguiram o guia até a porta. Um mexicano barrigudo de camiseta e calça caque abriu a porta e grunhiu para o guia. "Ele tem filmes", disse o menino. Todos entraram em um quarto. Através de uma porta aberta, os meninos puderam ver uma velha mexendo alguma coisa numa panela, cujo cheiro era cebola e tomate. Um velho sem camisa e com cabelos brancos no peito estava sentado a uma mesa olhando para alguns dominós. Nem o velho nem a velha olharam para os meninos. Havia 2 camas no quarto e numa delas 3 meninos mexicanos dormiam enroscados. Somni se sentiu estranho quando os viu. Eles pareciam muito desamparados, e ele não achava que fosse muito educado da parte de Duane dele invadirem seu quarto. O homem barrigudo imediatamente trouxe à tona o assunto dos filmes. $10, disse ele. "Tenho todos os tipos." Ele se ajoelhou e tirou um pequeno projetor de debaixo da cama e tirou vários rolos de filme de 8 mm de uma pequena escrivaninha. Os meninos se entreolharam desconfortavelmente.
Ou eles tinham que pagar e assistir aos filmes ou então recusar ir embora, e como haviam dirigido 800 quilômetros para ver alguma maldade, era inútil recusar. Duane entregou uma nota de $10 e o homem enfiou-a no bolso e calmamente começou a limpar uma das camas. Ele pegou os meninos adormecidos, um de cada vez, carregou-os para a cozinha e depositou-os debaixo da mesa onde o velho estava sentado. Os meninos gemeram um pouco e se mexeram durante o sono, mas não acordaram. O barrigudo então colocou o projetor na cama e se preparou para exibir os filmes em um lençol pendurado na parede oposta. Não gosto disso, disse Somni, horrorizado. Nunca vim até aqui só para tirar algumas crianças da cama. Se ele não tiver um lugar melhor do que este para mostrar a elas, eu preferiria continuar. Duane pensava da mesma forma, mas quando tentaram se explicar, o guia e o projecionista pareceram confusos. Tudo bem, disse o guia. Dormindo fora. Ele apontou para os 3 meninos, todos dormindo profundamente no chão de terra. Somni e Duane eram teimosos. Mesmo que os meninos estivessem dormindo, isso não funcionaria, eles não poderiam assistir a um filme sujo enquanto estivessem à vista das crianças deslocadas. Finalmente, o projecionista encolheu os ombros, pegou o projetor e conduziu-os de volta pela cozinha quente por um beco. O guia seguiu, carregando o filme. Acima deles o céu estava escuro e as estrelas muito brilhantes. Chegaram ao que parecia ser uma espécie de longo anexo e, quando o guia bateu, um homem magro e de meia idade abriu a porta. Ele tinha apenas uma perna, mas não tinha muleta, pois o quarto era tão pequeno que ele podia facilmente pular de um local de descanso para outro. Assim que todos entraram, o guia informou aos meninos que lhes custaria $5 a mais por causa da mudança de quarto. O homem perneta não poderia se dar ao trabalho de assistir a um filme pornográfico à toa. Somni pagou e o projecionista conectou o projetor a uma tomada de luz. Um velho calendário americano estava pendurado na porta, com a foto de uma garota com macacão de mecânico na frente. O homem de uma perna simplesmente virou o calendário e eles tiveram uma tela. Você quer dizer que eles vão mostrar isso no verso de um calendário, disse Duane. Por $15. A luz foi apagada e o projetor começou a zumbir. O título da imagem era O Melhor Amigo do Homem. Era claramente uma foto antiga, porque a senhora que apareceu na tela estava vestida como as mulheres dos filmes de Laurel e Hardy. A semelhança era tão forte que por um momento os meninos esperaram que Laurel e Hardy aparecessem na tela e fizessem coisas sujas com ela. À medida que a trama se desenrolava, a impressão tornava-se cada vez mais áspera e cada vez mais desbotada, logo era quase impossível dizer que as figuras na tela eram humanas. Os meninos se inclinaram para ver melhor e ficaram surpresos ao descobrir que as figuras na tela não eram todas humanas. Um dos atores era um cão pastor alemão. Meu Deus, disse Duane. Ambos imediatamente sentiram que a viagem valia a pena, mesmo que apenas pelo valor da fofoca. Ninguém em Thalia jamais tinha visto um cachorro e uma senhora se comportando daquela maneira, claramente era a depravação máxima, ainda mais depravada do que fazer reunião com prostitutas negras. Eles ficaram sem palavras. Um homem veio e substituiu o cachorro, e então o cachorro voltou e ele e o homem se uniram. O projecionista e o guia riram de alegria com esse desenvolvimento, mas os meninos ficaram surpresos demais para fazer qualquer coisa além de observar. A feiura de tudo isso os deixou fascinados. Quando acabou, eles caminharam em silêncio até a picape, seguidos pelo guia e pelo projecionista. Este último estava fazendo um discurso de vendas. Muito mais rolos, disse ele. Tenho lésbicas francesas, ciganas, chinesas, de todos os tipos. De agora em diante, $5 por rolo. Os meninos balançaram a cabeça. Eles queriam fugir e pensar. O guia encolheu os ombros e subiu ao lado deles e eles foram embora, deixando o gordo no meio da estrada. Espero que ele coloque as crianças de volta na cama, comentou Somni. Boa estou na agora, disse o guia alegremente. 500 garotas lá. Limpas também.
Eles logo deixaram o centro da cidade e seguiram em direção aos arredores de Matamoros. Um Chevrolet vermelho com placa do Texas estava bem na frente deles, jogando a poeira branca da estrada de terra para os faróis. Logo eles viram Boston, as luzes de neon dos cabarés maiores brilhando em vermelho e verde contra a noite. A princípio parecia que havia uma centena de clubes, mas depois de andarem de carro por um tempo, perceberam que havia apenas 15 ou 20 lugares grandes, um em cada esquina. Entre os cantos havia fileiras escuras e apagadas de berços. O guia gesticulou desdenhosamente para os berços e levou-os para um lugar chamado Cabaret Zezé. Quando os meninos estacionaram, um policial gordo de calça caque se aproximou e se ofereceu para abrir a porta para eles, mas o guia falou insultuosamente com ele e ele encolheu os ombros preguiçosamente e se virou. Os meninos entraram timidamente no cabaré, esperando ser imediatamente atacados por prostitutas ou espancados por gangsters mexicanos, mas nada aconteceu. Eles foram simplesmente ignorados. Havia uma grande jukebox e alguns casais dançando, mas a maioria das pessoas no clube eram garotos americanos, sentados em volta das mesas. A competição será pior aqui do que em Thalia, disse Duane. Podemos muito bem pegar um pouco de cerveja. Sentaram-se em uma das mesas com tampo de azulejos e esperaram vários minutos até que uma garçonete se aproximasse e recebesse o pedido. Ela trouxe-lhes a primeira cerveja mexicana que provaram e eles beberam as primeiras garrafas com sede. Em seu estado de cansaço e excitação, a cerveja rapidamente fez efeito. Antes que percebessem, já haviam bebido 5 garrafas cada, e o cansaço da viagem parecia estar desaparecendo. Uma garota de rosto gordo e blusa verde se aproximou, apresentou-se como Joanita e, sem mais preâmbulos, apertou Somni intimamente através de sua calça jeans. Ele ficou surpreso. Embora receptivo, ele sentiu que a noite traria coisas melhores do que Joanita, então hesitou educadamente. Joanita deu a volta e apertou Duane da mesma forma, mas obteve a mesma resposta. O Texas está cheio de bichas, disse ela, balançando as nádegas depreciativamente enquanto se afastava. Os meninos contemplaram-se sobre as garrafas de cerveja, perguntando-se se teriam sido seriamente insultados. À medida que a noite avançava Somni gradualmente se concentrou em uma garota magra e de cabelos pretos que passava a maior parte do tempo na pista de dança, dançando com garotos do Texas A&M. Havia muitos garotos do Texas A&M no cabaré. Achei que a Giz fosse um galo irresistível, disse Duane. O que tantos deles estão fazendo em um bordel? Com o tempo, Somni se aproximou da garota, cujo nome era Maria. Ela alegremente veio até a mesa com ele e bebeu 3 uísques enquanto ele tomava a última cerveja. Entre os drinks, ela soprou seu hálito quente e levemente pegajoso em seu ouvido e apertou como Joanita havia feito. Festa a noite toda? Ela perguntou. Apenas $25. Podemos partir agora mesmo. Não parecia deselegante negociar com uma garota tão confiante, então Somni concordou. Acontece que ele devia $8 pelas bebidas, mas também não parecia galante regatear isso. Ele pagou e Maria o conduziu pela porta dos fundos do Cabaret Zezé até um beco muito escuro, onde a única luz vinha das estrelas brilhantes lá no alto. O lugar para onde ela o levou não tinha nem porta, apenas uma cortina azul com uma luz atrás. O quarto era extremamente pequeno. A única lâmpada estava num soquete na parede e o pé era uma velha cama de ferro com um pequeno colchão e uma fina colcha verde. Na sala, Maria parecia menos alegre do que no clube. Ela parecia mais jovem do que por dentro. Somni observou abrir o zíper do vestido, suas costas eram marrons e macias, mas quando ela se virou para encará-lo, ele ficou realmente surpreso. Seus seios eram pesados, os mamilos grandes e arroxeados e ela estava claramente grávida. Ele nunca tinha visto uma mulher grávida nu antes, mas sabia, pela protuberância de seu abdômen, que ela devia estar grávida. Ela tentou olhar para ele com uma alegria prostituta, mas de alguma forma não funcionou. O sorriso era sem vida e mostrava as gengivas.
Quando ele se despiu, ela jogou água fria de uma jarra marrom nele e examinou-o com tanto cuidado que uma velha preocupação surgiu em sua mente. Talvez o equipamento dele fosse muito pequeno. Ele se preocupou com isso quando começou a frequentar Ruth, e até tentou descobrir qual deveria ser o tamanho do equipamento, mas as únicas duas obras de referência na biblioteca do ensino médio eram um Orlbook e o Texas Almanac, nenhum dos quais tinha nada de útil em pênis. Gradualmente, isso deixou de preocupá-lo, mas com Maria ele começou a sentir-se geralmente hesitante. Mas você não vai ter um filho? Ele perguntou, sem ter certeza se a pergunta era apropriada. Maria assentiu. Já são dois, ela disse, querendo tranquilizá-lo. Seus seios pesados e seus grandes mamilos cor de uva não combinavam em nada com suas panturrilhas finas e ombros de menina. Somini deitou-se com ela na cama, mas sabia, mesmo antes de começar, que de alguma forma $25 haviam sido perdidos. Ele não queria ficar no quarto a noite toda, nem mesmo a maior parte dela. 2 minutos depois, ele percebeu por que Ruth insistira para que fizessem amor no chão. As molas do berço gemiam e gritavam, e o som o fazia sentir como se cada movimento que fizesse fosse pecaminoso. Ele havia dirigido 800 quilômetros para fugir de Thalia, e as fontes o levaram de volta, fazendo-o sentir-se exposto. Todos na cidade saberiam que ele fez isso com uma prostituta grávida. De repente, ele deixou de se importar com os $25, ou com qualquer coisa, o cansaço da longa viagem, descendo das planícies, através da região montanhosa e do mato, através de Austin e San Antonio, 800 quilômetros de tudo isso pressionado contra a parte de trás de suas pernas e subindo por seu corpo, pesado demais para suportar. Para espanto de Maria, ele simplesmente parou e adormeceu. Quando ele acordou, ele estava com muito calor. A colcha verde estava encharcada de suor. Só depois de acordar por 1 ou 2 minutos é que percebeu que o sol brilhava em seu rosto. Ele ainda estava no quarto para onde Maria o trouxera, mas o quarto não tinha teto. Na noite anterior ele nem havia notado. Era apenas um berço aberto. Ele se levantou apressadamente e vestiu as roupas, com a cabeça doendo. Enquanto amarrava os sapatos, de repente teve que vomitar e mal conseguiu passar pela cortina azul para a rua. Quando ele terminou de vomitar e estava ajoelhado na poeira branca esperando que suas forças voltassem, ele ouviu um lento clop-clop e olhou para cima e viu uma carroça estranha dobrando a esquina em sua parte da rua. Era uma carroça puxada por uma mula marrom decrépita e conduzida por um velho. A carroça era inteiramente abastecida por um grande tanque de água de borracha envolto em lona esfarrapada. À medida que a carroça se movia, a água escorria do tanque aberto e pingava pelas laterais da carroça até a poeira branca. O velho usava um chapéu de palha tão velho que ficou marrom. Seus bigodes grisalhos eram tão brancos quanto os cabelos de São, o leão. Quando ele parou a mula, 3 ou 4 prostitutas saíram dos berços com jarros de água nas mãos. Um passou direto por Somini, uma mulher corpulenta com rosto relaxado e grandes seios brancos que quase transbordavam do manto verde. As prostitutas estavam descalças e pareciam muito mais felizes do que na noite anterior. Elas conversaram como garotas do ensino médio e foram até a carroça para pegar água. O velho falou com eles alegremente e, quando o primeiro grupo encheu as jarras, ele bateu de leve na mula com a rédea e aí seguiu rua acima, o lento cloque-cloque dos pés da mula muito alto e na manhã tranquila. Quando ele passou por onde Somini estava ajoelhado, o velho acenou para ele gentilmente e gesticulou com uma concha de lata que tinha na mão. Somini, agradecido, pegou um balde de água dele, usando-o para tirar o gosto amargo de sua boca. O velho sorriu para ele com simpatia e disse algo em tom filosófico, algo que Somini interpretou como significando que a vida era uma questão de altos e baixos. Ele ficou onde estava e observou a carroça até ela dobrar a próxima esquina. À medida que subia lentamente a rua, as prostitutas de Maiamoro saíam dos berços, algumas penteando os cabelos negros, outras com seios brancos descobertos, todas com jarros marrons nas mãos e moedas para o velho barqueiro.
Somni encontrou Duane dormindo no banco da frente da picape, com as pernas para fora da janela. 3 meninos brincavam na estrada, tentando conduzir uma cabra branca e empoeirada até um pasto de algaroba desgrenhada. A cabra aparentemente queria entrar no cabarete Zezé. Um cachorro malhado de aparência deprimida seguia atrás dos meninos e ocasionalmente latia desanimado para a cabra. Duane estava muito turvo e doente para fazer mais do que grunhir. Seu cabelo estava grudado nas têmporas de suor. "Você dirige", ele disse. Por algum milagre, Somni conseguiu atravessar Matamoros até o Rio Grande. À luz do dia a água do rio era verde. Os meninos ficaram atordoados sob o galpão da alfândega por alguns minutos, perguntando-se por que diabos haviam sido tão tolos a ponto de virem até o México. Thalia parecia estar a uma distância impossível. "Não sei se conseguirei", disse Somni. "Quanto dinheiro temos?" Eles descobriram, para sua consternação, que seu dinheiro havia evaporado de alguma forma. Eles tinham $4 entre eles. Lá estava o dinheiro que São e Genevieve lhes deram, escondido nas molas do assento, mas eles não planejaram usá-lo. "Acho que podemos pagá-los em 1 ou 2 semanas", disse Somni. "Teremos que usá-lo." Quando os agentes da alfândega terminaram, os rapazes voltaram para a picape e saíram lentamente de Brownsville, pela rodovia Valley. Ondas de calor brilhavam acima dos campos verdes de repolho. Apesar do sol e do calor, Duane logo adormeceu novamente e dormiu profundamente, chafurdando no próprio suor. Somni dirigiu automaticamente. Ele estava deprimido, mas não exatamente com sono, e andava de cidade em cidade, sem ousar pensar além da próxima placa de limites da cidade. Logo a ideia de Ruth começou a incomodá-lo. Em retrospecto, parecia incrivelmente tolo que ele dirigisse 1000 quilômetros para dormir de barriga para baixo de uma garota grávida, quando em qualquer tarde ele poderia se divertir muito melhor com Ruth. A ideia de seu corpo esguio familiar e de suas mãos frias de repente o deixou com muito tesão e ainda mais deprimido consigo mesmo. Ocorreu-lhe que poderia até estar doente e parou num posto de gasolina em Alice para se inspecionar. Duane acordou e demonstrou ansiedades semelhantes. Durante o resto do dia pararam e fizeram xixi a cada 80 quilômetros, só para ter certeza de que conseguiriam. Havia dinheiro suficiente para a gasolina, mas não muito para a comida, então eles conseguiram com Coca-Cola, amendoim e algumas barras de chocolate. A noite finalmente chegou, com frescor, e os meninos recuperaram o fôlego. A viagem deixou de parecer um fiasco, afinal, eles estiveram no México, visitaram bordéis, viram filmes obscenos. Em Thalia isso seria considerado uma grande aventura, e eles mal podiam esperar para contar a história. A região ao redor de Thalia nunca pareceu tão boa para eles como quando voltaram, às 4 da manhã. Os pastos escuros, as quintas, as torres de petróleo e até os coelhos que atravessavam a estrada à frente deles, tudo parecia confortável, familiar, até privado, parte do que era deles e de mais ninguém. Depois da estranheza de Matamoros, as luzes de Thalia eram especialmente tranquilizadoras. Duane estava dirigindo quando eles pararam. Ele ultrapassou o sinal vermelho e virou em direção ao café. Genevieve ficaria feliz em ver que eles estavam de volta em segurança. Para surpresa deles, o café estava escuro. Ninguém estava lá. O café nunca havia fechado, nem mesmo no Natal, e os meninos ficaram pasmos. Lá dentro, uma pequena luz atrás do balcão iluminava as aspirinas, as pastilhas para tosse, as pastilhas elásticas e os charutos baratos. "Não é feriado, é?", disse Somni. Não havia nada a fazer senão ir ao tribunal e acordar Andy Fanner. Ele saberia o que havia acontecido. Andy acordou com dificuldade, mas eles o perseguiram e ele finalmente saiu do carro e esfregou o queixo barbudo, tentando descobrir o que os meninos queriam. "Ah, sim, todos vocês se foram, não é?", disse ele. "Fui para o México. Você não sabe disso. São, o leão, morreu ontem de manhã." "Morreu?", disse Somni.
Depois de um momento, ele foi até o meio-fio em frente ao tribunal e sentou-se. O semáforo piscou em vermelho e verde na rua vazia. Andy também se aproximou do meio-fio, bocejando e esfregando a nuca. Sim, ele disse. Um grande golpe. Caiu em uma das mesas de sinuca. Tive um derrame. Logo amanheceu, um amanhecer fresco e orvalhado de primavera que molhou a grama do tribunal e deixou uma névoa baixa e branca nas pastagens para o sol queimar. Andy sentou-se no paralama de Sonashi e contou tudo sobre a morte e como todos reagiram, quem chorou e quem não chorou. Que bom que todos vocês voltaram hoje, vocês perderam o funeral, disse ele. Como você encontrou o México? Somini não poderia ter contado a ele. Ele havia perdido a noção das coisas e só queria sentar na calçada e observar a mudança do semáforo.